Saúde em Foco. Saúde em Foco. Sua consulta no rádio. Saúde em Foco. Boa tarde. Boa tarde. Em Arapiraca, 12h59. Em Arapiraca, 13 horas. 1 da tarde, anota aí. Dia 6 de maio. Virou, né? Virou a chave aí. Segunda-feira. Segundou. E hoje a gente vai receber a doutora Micaele Murucci, aqui da Climag. Ela é ginecologista e obstetra e especialista em reprodução humana assistida e infertilidade conjugal. O tema, fertilização in vitro. O que é isso? É um tipo de reprodução que se faz em laboratório. A mulher vai engravidar e a gente vai saber como isso é feito, né, com a especialista aqui que faz esse procedimento. Caso você esteja aí sem poder engravidar, já está tentando há mais de um ano, né? A infertilidade, a gente já viu aqui com ela que se deduz a partir do 12º mês sem conseguir engravidar. Então, fica ligada que esse programa aqui é feito para você. Tá? Gente, eu queria fazer um comentário aqui, né, hoje, que ontem eu estava em casa à noite e fui assistir o Domingo Espetacular, né? E eu fiquei muito surpreso, né? E muito triste com as imagens que eu vi do nosso estado do Rio Grande do Sul, né? Nossos irmãos gaúchos. Confesso que eu fiquei, tá aí as imagens aí, quem está acompanhando a gente no NN Play, o Marco Aurélio está colocando aqui pra gente. Eu conheço o estado, algumas cidades, né? Gramado e Canela, que são cidades turísticas, a cidade que eu já tive 2 vezes lá. Porto Alegre, fiquei um dia lá e eu já passei por isso. Eu já falei aqui algumas vezes que quando eu tinha, isso foi em 79, eu tinha 8 anos de idade, né? E passei por isso, sei bem na pele o que é isso, né? Você ter pouco e o pouco que você tem ser levado pelas águas. São milhares de pessoas, já tem 75 desaparecidos. Isso são números que estão dizendo oficialmente, mas se fala em mais pessoas desaparecidas. E aí se fala também, e ontem nessa reportagem da Rede Record, um programa dedicado a isso, não podia ser diferente, né? Os pets, né, que a gente tanto ama, que a gente tanto defende aqui, muitos deles deixados para trás. Eu acho que na agonia, no desespero, né, as pessoas e os bichinhos subindo em telhado, galos, cachorros, gatos, né, tentando sobreviver, gado sendo carregado pela água, como foi uma vez aqui, naquele rio aqui em Viçosa, né, se eu não me engano, em Santana do Ipanema, não achei que teve aqui. O que me deixa perplexo é assim, a capacidade que os nossos governos têm, e aí entenda-se, eu não defendo bandeira nenhuma, tá? Eu não defendo, tô defendendo ninguém aqui. Muito pelo contrário. Eu não sou candidato, não serei, e tô logo avisando aos senhores candidatos a vereador que meu programa não vai servir de palanque para vocês não, tá? Se mantenham distante do Saúde em Foco, que eu não vou servir de palanque para nenhum de vocês não. Vocês procurem as suas campanhas aí, façam campanhas aí em outro lugar. No meu programa não vai servir de palanque para nenhum de vocês. O recado já está dado aqui. Até porque eu não voto mais em ninguém. Então, já esquece a minha história aqui. E aí o pessoal está pedindo Pix. Entendeu, Sérgio Paulo? Os governos, eu acho, do Brasil inteiro estão pedindo Pix, né? Se você quiser fazer, você faz, que o dinheiro é seu, né? Agora, alimento, água, agasalhos, colchões, fraldas, mande, se você puder, mande, mas não mande Pix não. Eu não mando Pix não. Eu não mandei Pix para candidato, mandei Pix para presidente, para não. Esses caras já tem meu dinheiro demais. Te amo, meu anjo, faz o meu Pix para eu comprar feijão. Pois é, né? Esses caras já têm dinheiro demais. E a responsabilidade, na minha opinião, de reparar o estado do Rio Grande do Sul é de 2 entes, do governo federal e do governo estadual. Entendeu? Ah, você não tem compaixão. Não, tenho sim. Eu estou falando disso porque eu tenho compaixão. Agora eu já pago imposto, e muito, e você também.
Então, a responsabilidade de fazer o PIX e resolver lá a situação do Rio Grande do Sul é dos governos estadual e municipal. O povo não tem que ter, na minha opinião, nada a ver com isso. De mim, não terão um centavo de nenhum PIX. Eu já estou precisando de PIX. Quem quiser fazer, depois eu dou o número aqui. Tá? Então, fica aí a minha indignação, né? E eu fico perplexo. E assim, vamos ajudar os nossos irmãos gaúchos, né? Tem crianças, tem pessoas que perderam absolutamente tudo. Se você tiver condições de assistir, estômago para assistir, vai lá no Domingo Espetacular da Record, que eu não dou audiência para a Globo, porque eu não gosto de porcaria, né? E aí você vai lá no Domingo Espetacular e você vai lá e você vai assistir coisas terríveis. Eu confesso que eu fui dormir ontem ofegante com tudo que eu vi e ouvi, né? Um estado inteiro devastado. Não é uma cidade nem outra, não. Inclusive, gente, a gente está tentando fazer um programa na quarta-feira com uma pessoa que está em Gramado, no Rio Grande do Sul, viu, Marcão? Vamos tentar fazer um programa com essa pessoa, uma cidade turística, uma cidade que tem 30 mil habitantes em média, e que lá passa 6,5 milhões de pessoas por ano. É uma cidade incrível, linda, maravilhosa, que também está devastada. A gente vai falar com uma pessoa lá, provavelmente, uma pessoa que está recolhendo donativos, está recolhendo água, está comprando água, está mostrando, está dando a cara para bater e dizendo, olha, eu estou comprando e está fazendo isso aqui, né? E aí o turismo acabou no estado, né? A Serra Gaúcha agora está sofrendo. Você está vendo imagens aí de várias pessoas, gestantes. Então vamos ajudar. Se você puder, entre em contato, né, com as autoridades do Rio Grande do Sul. Tem rede social aí, vê como é que você pode ajudar doando agasalhos, doando leite, doando água, doando roupas, né, fraldas. Isso é muito importante. Tá certo? Recado tá dado aqui e a gente vai voltar depois do intervalo com a doutora Micaele para falar sobre fertilização in vitro. A gente volta já. Saúde em Foco, na Rádio NN, com André Pepe. O SUV mais querido e mais completo da categoria está com condições especiais para você. Chegou a hora de ter o seu 0 km com o conforto e tecnologia que você merece. Agende seu test drive e ative sua atitude no novo Nissan Kicks. O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão.
poder que só uma RAM tem. O SUV mais querido e mais completo da categoria está com condições especiais para você. Chegou a hora de ter o seu 0 km com o conforto e tecnologia que você merece. Agende seu test drive e ative sua atitude no novo Nissan Kicks. O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão. Descubra o poder que só uma RAM tem. O SUV mais querido e mais completo da categoria está com condições especiais para você. Chegou a hora de ter o seu 0 km com o conforto e tecnologia que você merece. Agende seu test drive e ative sua atitude no novo Nissan Kicks.
O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença. Muito bem, estamos de volta aqui já ao vivo com a doutora Micaele Murussi. A gente vai falar sobre desmistificando a fertilização in vitro. O que é isso, né? Quando a gente ouve isso assim, principalmente com uma terminologia que a gente não tem muita familiaridade, a gente fica perguntando, o que será isso, né? Então, doutora, boa tarde. Boa tarde. Como especialista em reprodução humana assistida que você é e também em fertilidade conjugal, o que é a fertilização in vitro, para a gente já começar a esclarecer para as pessoas aqui o que é isso? Pronto. Primeiramente, boa tarde, obrigado mais uma vez. Quando a gente fala em fertilização, partindo bem lá do início, na reprodução assistida nós temos 2 tipos de tratamento. Os tratamentos de baixa complexidade, que aí entra o namoro programado e a inseminação, e o tratamento de alta complexidade, que é a fertilização. Por que diz fertilização in vitro? Porque vai acontecer o encontro do óvulo com o espermatozoide, que naturalmente aconteceria na tuba uterina, na trompa da mulher, vai acontecer no laboratório. Então, por isso que a gente chama de in vitro. Esse embrião, após nós juntarmos óvulos, óvulo com espermatozoide, começa aí a divisão celular, 5 dias depois, chegamos no estágio de blastocisto. 5 a 6 dias depois, que é quando o embrião está preparado para ser congelado, ou então os casais que optam, né, que têm indicação em fazer o estudo genético desse embrião para saber se esse embrião terá alguma alteração genética, alguma doença genética, faz a biópsia e congela esse embrião. Isso é chamado de fertilização. É um tratamento de alta complexidade dentro da reprodução assistida. Perfeito. E de muita tecnologia empregada, né? Diga-se de passagem. Não é só assim, pegar aqui e colocar ali. Existe todo um processo, tem até a quantidade de graus, pra você ter ideia, depois a gente vai falar sobre isso, que temperatura que deve estar para receber esse embrião. Vamos lá, mas pera aí, aguenta aí. Todo o processo de fertilização in vitro consiste em 4 etapas distintas, doutora. Vamos falar sobre elas. A primeira é a estimulação ovariana, a segunda é a coleta dos gametas, os óvulos e espermatozoides, a fertilização dos gametas e cultivo dos embriões no laboratório, além da transferência dos embriões para o útero da paciente. Então, vamos falar sobre essa aí da estimulação ovariana. Como é que se faz isso em laboratório? Essa estimulação a gente faz no consultório. Nada mais é do que a mulher, ela vai fazer uso de hormônios. Todos esses hormônios, na grande maioria das vezes, são injetáveis. A gente calcula a dose de acordo com a idade, com o peso da paciente, com a reserva ovariana da paciente. E ela faz diariamente medicações injetáveis subcutâneo. E aí eu consigo controlar, né, ver se esse ovário está respondendo bem, se está respondendo mal, com as ultrassons. Sempre ultrassom transvaginal. Essa estimulação, ela dura em torno de 9 a 10 dias, pode se estender um pouco dependendo da paciente, mas normalmente é entre 9 a 10 dias, até a gente chegar no laboratório para colher esses óvulos, que aí a gente já passa para a parte de punção ovariana para colher os óvulos. Tá. O homem, já falando, desculpa, o homem na grande maioria das vezes, ele não vai precisar... ele vai colher como colhe um espermograma por ejaculado, na grande maioria das vezes, a não ser homens que nós temos, por exemplo, vasectomizados, né? Que aí a gente faz outros procedimentos, entra aí a parte do andrologista. Mas na grande maioria das vezes o homem colhe por ejaculado. Tá. A coleta dos gametas, que são os óvulos e espermatozoides, é isso que você está falando. Exatamente, aí. Tá? Que é normal. Aí o espermatozoide, ele vai colher por ejaculado, e quando essa mulher é estimulada, os folículos respondem, chegam no tamanho adequado, que é em torno aí dos seus 18 a 20 milímetros. Isso tudo a gente mede no aparelho, na ultrassom. Aí nós vamos para o laboratório. Lá no laboratório, essa mulher, ela vai estar sedada, acompanhada sempre, né, por uma anestesista. Eu digo que a anestesia é como se fosse fazer uma endoscopia. Sim. Ela vai dormir rápido, em torno assim, de 10 a 15 minutos. Eu faço uma ultrassom transvaginal, aí tem uma agulhinha na ponta, então é tudo guiado por ultrassom. E por isso que ela vai estar anestesiada, porque eu entro com
É uma agulha lá no fundo da vagina, acessa o ovário dela e todos os folículos que a gente fez crescer, eu vou aspirar, porque é líquido folicular, né? Aí eu aspiro, cai num tubo de ensaio, igual quando a gente colhe sangue, e esse líquido que vai para a embriologista. E é a embriologista, que é a profissional, que vai fazer aí, eu digo que o toque final é tão importante, que é juntar o óvulo com o espermatozoide. Mas tem uma temperatura ideal que precisa se estar para receber 37 graus. 37 graus, exatamente. Os óvulos, Por que essa temperatura, doutor? Eu estava estudando o tema aqui, eu digo, nossa, tem que ter tudo certinho, tudo programado ali. Se tiver 36, 35, não vai? A gente espera essa incubadora, né? Que é ela chegar em 37 graus, porque pode romper esse óvulo, ou pode degenerar esse óvulo e estraga, né? Esse tão precioso óvulo, que eu digo que o espermatozoide nem sempre é tão precioso, mas o óvulo sempre é precioso. Então, tem que ter todo esse cuidado. A gente, quando vai fazer a aspiração, a luz também tem que estar a luz bem baixa. Quando vai transportar o óvulo até a embriologista, a luz baixa. Tudo isso para evitar que aconteça alguma coisa com esses óvulos. Tá. Os óvulos coletados são identificados e colocados em placas, né? Igualzinho, né? Contendo líquido pré-aquecidos, estabilizados a 37 graus, condições semelhantes ao líquido presente nas trompas e no útero das mulheres. Essas placas contendo os óvulos são colocados dentro de incubadoras, cuja temperatura é mantida em 37 graus, semelhante ao corpo humano, por 2 a 4 horas. Isso é o que eu explico isso para as pacientes, né? Que a gente vai simular a tuba uterina, que é onde acontece o encontro do óvulo com o espermatozoide. Eu coloco muitos vídeos dos procedimentos na rede social, no Instagram, porque tira muito essas dúvidas das pacientes, né? Como é o óvulo microscopicamente, como são os espermatozoides, o encontro, a embriologista fazendo a ICSI, né? Que hoje como você disse, a reprodução humana já evoluiu muito. Antes a gente fazia só a fertilização, que colocar o óvulo e deixar que os melhores espermatozoides eles chegassem lá. Hoje a gente faz a ICSI, que já é um óvulo para um espermatozoide. A embriologista consegue escolher o melhor espermatozoide e juntar ali com aquele óvulo. É 1 para 1 realmente, que é já a ICSI, né? Que é já um processo mais adiantado. Depois que a gente junta os dois, eles ficam se dividindo, que é exatamente como acontece no corpo humano. Na gestação natural, quando o óvulo encontra com o espermatozoide na tuba uterina, eles ficam ali por 5 dias, até chegar ao estágio de blastocisto, e aí nada para dentro da cavidade uterina. A gente simula exatamente isso, eles ficam 5 dias se dividindo no laboratório. Chegou a blastocisto, a gente congela, né? Porque a gente hoje trabalha com frisol, que é transferência de embrião congelado, que a gente já sabe que tem taxas de gravidez mais altas. Então, a gente congela todos os embriões, aí eu digo à paciente, depois você volta aqui só para eu preparar o útero para receber o seu embrião. Perfeito, que coisa linda é a medicina, né? Na fertilização in vitro convencional, olha isso, gente, um total de 100 mil espermatozoides móveis de boa qualidade são colocados ao redor dos óvulos coletados dos ovários, deixados por um período determinado de horas na incubadora para que ocorra a fecundação. Quando o paciente não tem um número ou a qualidade ideal dos espermatozoides para a realização desse procedimento, aplica-se a técnica da fertilização in vitro com injeção de intracitoplasmática de espermatozoides. É a ICSI, exatamente isso que eu estava dizendo. Só que hoje a gente já faz, para todos os casos, todos os casais, a gente já faz a ICSI. Certo. Hoje já mostrou que tem taxa melhor de gestação. Desculpa. Não, de forma nenhuma. Doutora, agora é o seguinte, eu estava pensando aqui, né, que esse é o momento apoteótico da reprodução. Isso. Né? E eu estava pensando, peraí, então tá, colheu o espermatozoide, pegou a mulher, levou ela para lá, e é assim, só assim, né? Peguei, não, é seu marido, vamos ali, meu filho, né? Colhe ali o seu material e você fica ali. Não é assim, né? Doutora, tem que fazer uma avaliação da qualidade desse espermatozoide e ver como é que está também o óvulo da parceira. Então, antes de chegar na fertilização in vitro, existe todo um processo que vocês fazem até chegar a esse momento, vamos dizer assim, apoteótico. Exatamente. Da fertilização. E hoje a gente ainda, foi ótimo o que você falou, que eu acabei de sair do consultório, foi exatamente isso. Já me encaminharam a paciente com o diagnóstico de infertilidade, mas o marido não fez nenhum exame ainda.
Aí já tem uma indicação de fertilização por um fator feminino. E eu disse, não, mas o seu esposo tem que fazer o espermograma. Aí ela, não, doutora, mas ele tem que fazer. Imagina, eu chego lá na hora do procedimento, do dia da fertilização, vou colher o óvulo, colhi o óvulo, pronto, garanti o óvulo, né? Ele vai colher o espermatozoide, o espermograma, e não tem espermatozoide, imagina. Ou então não tem um espermatozoide de qualidade. Então a gente já tem, isso tudo já tem que ser avaliado, estudado antes da gente chegar no dia da fertilização, exatamente. Todos os dois vão fazer exames. Continue, que eu acho que vai ser a próxima coisa que você vai falar. Já ia atropelar, desculpa. E esse processo, ele demora? É isso aí que eu ia falar. Não, é bem rápido, André. Assim, a estimulação, ela dura no máximo 12 dias, 13 dias, até a gente chegar no dia da punção ovariana. E outra coisa que as pacientes têm muita dúvida, elas não precisam contar para ninguém, o casal não precisa contar para ninguém. Se eles não quiserem, ninguém vai ficar sabendo. Ela não vai ter, não vai ficar mais gorda, vai ficar inchada, nada. Ela vai ficar no máximo com uma pequena distensão abdominal, que ela vai sentir a roupa um pouquinho apertada, mas só, ninguém vai saber. Então ela pode trabalhar, vai chegar um dado momento que eu vou dizer a ela, de acordo com a ultrassom, olha, a partir de hoje não pode mais ter relação sexual, a partir de hoje não pode mais ir para academia, mas isso tudo vai ser orientado. Mas eles não precisam contar para ninguém, que ninguém vai olhar e vai falar, não, esse casal está fazendo fertilização, de forma alguma. Então, ela não precisa falar. Geralmente, assim, a paciente que quer se afastar, claro, a gente afasta do trabalho, mas ela pode continuar trabalhando normal e é rápido. A primeira etapa, que é da estimulação até a punção, no máximo 15 dias. Quem é elegível, doutora, para fazer a fertilização in vitro? Hoje, uma das principais indicações de fertilização, pacientes que têm endometriose, né? E aí tem um acometimento tubário importante, tem anovelamento, tem aderência, tem as suas tubas uterinas impérvias, com uma baixa reserva ovariana, ou também, que acontece muito agora, são pacientes que vão engravidar, querem engravidar após os 40 anos, né? E aí a gente conversa das possibilidades, que a gente tem maior risco de ter bebezinho com alguma alteração genética, ou maior risco de abortamento. Aí pacientes com 44 anos, 43 anos também são indicadas. Mulheres que têm uma laqueadura tubária, homens que são vasectomizados também, ou que têm alguma alteração muito grave que impeça, né, a gente de uma gestação natural, também são candidatas à fertilização. Tá. Chegou uma pergunta aqui, diz o seguinte: boa tarde, André. Pergunta, doutora, como funciona a fertilização entre duas mulheres? Nós temos casais homoafetivos que vivem tranquilamente, mas elas ou uma delas quer engravidar. Foi uma pergunta muito interessante essa aqui, porque trouxe para mim outras perguntas interessantes. Numa relação assim, doutora, numa relação homoafetiva entre duas mulheres, elas podem escolher, ou quem escolhe é o laboratório, é vocês, ou é os resultados dos exames das duas que vai dizer assim, não, você tem mais probabilidade de dar certo, você tem menos probabilidade de dar certo. É assim que funciona? É assim que funciona. A gente geralmente começa pela idade, né? O que a gente já sabe, que a medicina mostra pra gente, quanto mais jovem a mulher, melhor a qualidade dos óvulos dela. Quando a mulher chega próxima aos 35 anos, 37 anos, a gente cai a nossa reserva ovariana, então nós teremos menos óvulos e teremos uma qualidade também menor de óvulos. Óvulos é o que a gente junta com o espermatozoide, que vai virar um embriãozinho. Então, geralmente, é quem tem uma reserva ovariana melhor, quem tem uma saúde que é mais saudável, quem é mais jovem. Lembrando que casal homoafetivo feminino não precisa ir direto para a fertilização. Elas ainda têm a opção de fazer uma inseminação. É que muita gente tem dúvida, né? O que seria a inseminação? Eu estimulo o ovário de uma delas, preparo o sêmen que elas vão comprar, né, no banco de sêmen, e eu vou injetar esse espermatozoide. Agora não é mais o embrião, é o espermatozoide dentro da cavidade uterina. E o espermatozoide, ele vai nadar pelas tubas uterinas e encontrar o óvulo, né? A gente tem, claro, uma taxa de gestação menor do que a fertilização. Na fertilização, seria a mesma coisa. Eu vou estimular uma delas, aí avaliando esses exames, a gente vai ver quem é a melhor, né? Mas na grande maioria das vezes elas já chegam, olha, quem vai engravidar é ela, o óvulo vai ser o dela, elas já chegam decididas já. E aí uma vai estimular, a gente vai captar os óvulos dela, junta com o espermatozoide, e pode ser uma das duas para engravidar também. Não precisa ser a dona dos óvulos, vamos dizer assim.
Tá. E em relação à decisão, quando se escolhe fazer o outro procedimento que não é a fertilização in vitro, por exemplo, a inseminação. Você falou de banco de sêmen, né? Isso. E elas podem, claro que não pode ter identificação nenhuma daquele banco de sêmen, né? No Brasil, no Brasil é anônimo, mas tem algumas características que elas podem escolher. Podem escolher. Que características são essas, doutora? Ela consegue escolher cor de pele, cor dos olhos, altura, o peso, isso tudo vai estar descrito do doador, né? E ele também faz alguns exames genéticos. Mas a maioria das são características físicas, né? Que vão estar descritas. Olha, o olho é assim, nasceu em tal estado, sabe? Gosta dessa música. Hoje ele trabalha como... Aí fala a profissão, vão ser só essas características, não tem foto. Uhum. E um negócio bacana isso aí, porque, por exemplo... Você tem um casal de 2 mulheres, né? Que tem uma relação homoafetiva, uma relação bacana. E aí, elas são negras. Já imaginou um negócio desse? Aí, o que é que vai acontecer? Pode pegar um espermatozoide lá de um cara branquelo. E ela não quer. Exatamente. É um direito que ela tem de não querer. É isso aí. E pode acontecer o contrário também, né? Infelizmente, no Brasil, até para adoção se escolhe a cor da pele, né? É um absurdo. Mas é um absurdo, né? Você vai adotar, poxa, né? Você não está comprando um brinquedinho, você está adotando uma pessoa. É só uma observação em relação a isso. Mas é muito interessante porque, e às vezes, doutora, tem um casal homoafetivo que uma é branca e a outra é negra. Sim. Aí diz, ei, vamos escolher um entre eu e tu aqui, né? Para ninguém brigar. Então, dá para fazer essa escolha através da tecnologia. É um negócio muito bacana. Mas vamos voltar aqui para a fertilização in vitro. Tá bom, você falou aí do perfil dessas mulheres. E assim, para quem está em casa e está ouvindo agora, porque a sociedade ela muda e as pessoas mudam. E vai que tem pessoas que... E agora, inclusive no começo de 2024, eu estava lendo uma reportagem aqui, a gente ia até fazer um programa sobre isso com um psicólogo. Os cinquentões estão se divorciando, rapaz. Né? A gente tá criando coragem, viu, Valéria? Fica quieta, tô brincando. E a coisa que não acontecia, né? Porque, por exemplo, eu vou fazer 53, eu vou fazer 21 de casado, né? Eu não quero ficar sem você, né? Mas tem cara que não aguenta mais e eu quero viver, eu quero ter outra vida e vai ter uma vida com uma outra pessoa. E um cara de 50 anos... Imaginou aí a cena. Aí ele encontra outra pessoa dos seus 30, dos seus 35 anos, fértil ainda, numa idade bacana, e ela diz, eu quero engravidar. E aí, doutora, a fertilização in vitro se aplica para isso ou é melhor o outro modelo? Então, o que a idade masculina, né, pode aumentar os riscos é do autismo, né, que já está mais que comprovado. E o autismo a gente não consegue descartar ou selecionar o embrião. Não, esse embrião não vai ser portador de autismo. A gente não pode, né? A gente não consegue, na verdade. A não ser que o autismo venha associado com alguma alteração genética. Exatamente, alguma alteração genética. O que pode acontecer é esse espermograma, quando esse esposo de 50 anos for colher o espermograma dele pode sim estar alterado, com uma concentração espermática menor, com motilidade diminuída. E aí sim a gente tem alguma indicação de fertilização, mas só pela idade em si. Um homem de 50 anos que quer engravidar não seria uma indicação absoluta não de fertilização, não. Tá, então é pelo modo convencional. A não ser que ele tivesse alguma alteração, que isso com a idade a gente sabe que aumenta o risco dele ter alguma alteração no espermograma. Aí sim a gente ia analisar e teria uma indicação de fertilização. Certo. Mas tem outras nuances também. Ele pode ser vasectomizado. Aí exatamente. Aí seria uma indicação. Perfeito. Então, assim, você tem alternativas. Existem alternativas para que não entre em desespero, não se tenha desespero. Afinal de contas, enquanto a gente falou isso aqui na outra entrevista, enquanto casais engravidam com a maior facilidade do mundo, às vezes até sem querer, né? E não foi tipo assim, não foi planejado, né? Mas ali o casal diz, eita, a gente tá grávido. E tem outros, gente, que lutam. E isso é um sofrimento psicológico. Até queria lhe perguntar essa questão psicológica também, doutora. Nós homens, a gente demonstra pouco,
que sente isso, né? Ou a gente passa despercebido, porque a gente sempre transfere o problema para a mulher, na realidade, né? Desde do Gênesis, que tá lá, a mulher que tu me deste do fruto e eu comi, né? Que diz lá em Gênesis assim, a gente sempre está querendo culpar alguém. E quando se fala em infertilidade, não, o problema é dela. Mas quando o problema pode estar em você, ou até nos dois. Mas eu queria te perguntar o seguinte, em relação a essa questão. Quando isso acontece, a mulher fica muito abalada emocionalmente, porque ela está tentando ali, ela descobriu há 1 ano, mas ela está há 2 anos, às vezes 3 anos, tentando e não consegue engravidar. E quando você fala assim, André, vamos programar um namoro, né? Para ela vai ser bacana, porque eu estou imaginando aqui a cena, ela vai se perfumar, aí inverte tudo, os polos aí. Ela vai se ajeitar, vai botar aquele perfume Chanel, né? E vai chegar pro cara e vai dizer assim, é hoje, viu? Olha, dia 6 de maio. A doutora mandou namorar, Meu amigo, olha, é um negócio esquisito isso, pra gente que é homem, né? Pode ser até que você pega no tranco, que nem caminhão velho, mas via de regra, você determinou uma data, aí na cabeça da gente já entrou aquele negócio, você tá sob pressão, meu amigo. Aí eu queria saber o seguinte, doutor, em relação à questão psicológica da mulher, quando ela chega lá, que ela quer engravidar, né? E o bom é que quando ela chega lá na doutora Micaela, ela engravida mesmo. Mas antes dela chegar, como é que chega essa paciente? E os maridos acompanham ou eles são mais displicentes mesmo? Não, elas chegam já bem abaladas, né? Assim, a grande parcela já passaram assim com a ginecologista, e a ginecologista, olha, viu alteração em algum exame, ou então irregularidade menstrual, então, olha, estou tentando há muito tempo, como você disse, engravidar e não conseguir, aí eu vou começar a investigar. Aí ela, tá certo. Aí na maioria das vezes o marido não vai. E aí eu sempre peço para ele ir, já que eu também vou pedir exame para ele, e eu quero explicar para ele, né, o exame, o espermograma, mas elas ficam muito tensas, geralmente na segunda consulta, que elas ficam mais tensas, porque elas já fizeram todos aqueles exames, sabem que ali eu já vou dar um caminho, uma resposta, né, e elas ficam muito tensas. E assim, mesmo quando o diagnóstico é algum fator masculino, lembrando que, como você falou, né, nem sempre é um fator feminino. Nós temos 40% de fator feminino, 40% masculino, e o restante é um conjunto, né? É uma soma, na verdade, uma soma de fator masculino e fator feminino. Mas a mulher, ela sempre, eu acho que já está assim, rotulada a carregar sempre, que mesmo o diagnóstico sendo um fator masculino, eu sinto que elas sofrem da mesma forma. Elas não querem dividir. Não, é ele, o problema é dele. O problema é do casal. Elas entendem melhor isso, o problema é do casal. E eu sinto que elas saem de lá abaladas da mesma forma. Porque, na verdade, ela não quer saber de quem é o problema. Ela quer uma solução para aquele problema, né? E é o que eu digo sempre. Às vezes, o que eles querem ouvir não vai ser o que eu vou dizer, né? Eu vou tentar, assim, eu tento ser sempre o mais clara possível, o mais sincera possível, mas às vezes não é o que eles querem escutar, né? Claro que ela vai na consulta, ela quer, não, doutora, ela quer saber o porquê, né? Mas ela quer uma coisa fácil e rápida, né? Olha, namore tal dia que você vai engravidar. Eles acham, né? O casal acha que vai ser assim, aqui está o tratamento, tome isso, namore tal dia que você vai engravidar. E não é. Principalmente quando chega num profissional de reprodução, ela já andou muitos caminhos, já percorreu muito até chegar a mim, né? Que geralmente e eu sempre pergunto isso, alguém já te encaminhou? Então, geralmente ela já passou com o ginecologista, já investigou, ele já viu que o problema é maior e aí encaminhou para mim. Aí elas já chegam assustadas, mas eu sinto que na segunda consulta elas vêm mais carregadas e saem assim, às vezes mais abaladas, por conta do diagnóstico e do tratamento. Porque como elas já percorreram, quando chega para mim, a grande maioria, é sempre bom lembrar que nós que trabalhamos com reprodução, a gente não faz só fertilização, né? Eu tenho muitas pacientes que engravidaram do namoro programado ou do coito programado que a gente fala. Mas na grande maioria das vezes, 70% das vezes é fertilização, porque ela já percorreu tudo isso e chegou para mim com uma idade mais avançada, com uma reserva ovariana já mais diminuída. E aí elas ficam, sim,
bem abaladas. Independente de quem for a causa, elas ficam mais abaladas. Até porque elas que vão tomar hormônio, vão fazer inúmeras medicações, vão ter efeitos colaterais, né? Então, eu sempre oriento que elas façam o acompanhamento psicológico, que é essencial. Hoje temos psicólogos especializadas nisso, né? Em fertilidade conjugal. Então, elas têm que fazer, sim. Perfeito. Um acompanhamento. Doutora, qual é qual é a idade limite para a mulher fazer a fertilização in vitro? Existe? O CFM, né? Ele nos orienta até a engravidar até os 50 anos. Na verdade, eu não tenho limite para estimular, né? Para pegar o óvulo daquela paciente. Só o que eu tenho limite é, por exemplo, eu faço uma ultrassom e a paciente não tem folículo nenhum. E aí já entrou na menopausa. Aí eu não tenho como usar o folículo dela. Aí é o meu limite para o ovário dela. Mas se ela ainda quiser engravidar até os 50 anos, eu consigo pegar óvulo de uma doadora, junto com o espermatozoide dela, com o espermatozoide do esposo dela, faço um embriãozinho e ela vai engravidar. Aí tem um limite de gravidez até os 50 anos, que o CFM permite. Mas eu mostrando que essa paciente não tem nenhum problema de saúde, tem uma boa saúde, né? Ela pode engravidar. Agora, de estimulação para fazer uma fertilização, aí depende dos folículos dela. Se ela tiver um folículo, ela pode tentar. Eu já tive paciente que tentou com um folículo só. Ela pode tentar. Eu explico, né, tudo a ela, das chances, das possibilidades de você ter um bebezinho em casa, que vai ser menor. Mas se ela quer tentar, ela pode tentar. Tá, você falou aí das doenças, que ela não tiver nenhuma. Que doenças impedem, então, por exemplo, se ela tiver um diabetes e não for controlada, se ela for obesa, se ela for hipertensa, se ela tiver algum problema cardíaco, que o cardiologista fala, não dá. Qualquer doença crônica que possa atrapalhar o decorrer dessa gestação. Tá. Voltando aqui na questão da infertilidade, quando você chega para um casal e olha só como isso é interessante. 40% de chance da infertilidade é minha, 40% de chance da infertilidade é da minha parceira. Tá certo? Tá meio a meio aí, tá 50%. 20% são outros fatores. Doutora, quando você investiga, que você descobre que o problema é ele, e quando, no caso vamos dizer, e aí você chega para ele e diz assim, no caso de vocês, não é ela, é você. Como é que o cara reage? Boa pergunta. Depende muito, assim. Tem muitos casais que hoje eles estão mais abertos, né? Antes, quando eu voltei para Alagoas para começar a fazer reprodução, eles não queriam nem colher espermograma. Nem na consulta, às vezes, eles iam, né? E aí, para colher espermograma era aquela luta. Hoje eles aceitam mais, né? E dizem, não, o nosso objetivo aqui é ter um filho, é ter um bebezinho em casa, e eles aceitam, né? E a maioria o que eu vejo muito aquele casal, até dizem, né? Comentam para familiares, para amigos que têm uma dificuldade para engravidar, mas não dizem o problema é de quem. Aí eles não entram muito nesses detalhes, sabe? Que eu acho mais fácil quando é da mulher. Eu acho que a mulher se abre mais, né? O homem já fica meio assim. Mas eu acho que hoje eles aceitam bem, sabe, André? Eu tô achando que cada dia mais eles estão aceitando melhor. É igual o Novembro Azul, né? Não tinha adesão no começo, o exame do toque. E hoje, graças a Deus, e a Sociedade Brasileira de Urologia que caiu em cima fazendo campanha. Gente, vamos fazer. É melhor fazer o exame do que morrer de câncer lá. Então, tem que partir para cima para fazer. O que eu falo muito é assim, na primeira consulta, claro que o ideal, maravilhoso, seria se os dois fossem desde a primeira consulta juntos. Às vezes, não, meu marido está trabalhando, alguma coisa, a primeira consulta tudo bem, que eu vou colher a história e solicitar alguns exames. Agora, na segunda, eu sempre gosto, que é o retorno, né, que o marido vá, porque eu vou pegar o espermograma, eu vou detalhar, vou explicar caso por caso, tudo direitinho, e eu gosto que ele entenda, né, que ele compreenda, e até porque, na maioria das vezes, eu vou precisar que ele se dedique, né, atividade física, suplementação, alimentação. Então, eu quero explicar para ele o porquê de tudo aquilo. Aí, eu sempre gosto que ele, principalmente no retorno, que o marido esteja junto. Na fertilização in vitro, doutora, é possível ter gêmeos? Achei que você não fosse me perguntar isso. E a gente não combinou nada. Foi. Eu achei que não fosse vir essa pergunta. Perguntam muito isso. Então, as taxas hoje...
quando a gente vai transferir, hoje a gente tem embrião sem análise genética, né? Que é quando, o que é análise genética? Eu faço o estudo daquele embriãozinho para saber se ele tem alguma alteração genética. Que hoje, André, mesmo... Hoje não, né? A gente sabe que a principal causa ou de um abortamento inicial, mesmo em gestação natural, ou uma falha num tratamento de reprodução assistida, quando eu coloco o embriãozinho lá, o beta não fica positivo, a mulher não engravida. A principal causa de dar errado é alguma alteração genética nesse embrião, que aumenta com a idade da mulher. Quanto mais velha, mais chance dela ter um embriãozinho com alguma alteração. Então, quando a gente vai fazer o estudo genético desse embrião, é prudente que a gente só coloque ali dentro do útero um embrião, porque esse embrião tem mais chance de colar ali, de dar uma gestação e dar tudo certo. E tem uma porcentagem pequena, mas tem desses embriões se dividir, né? Mas como a gente tem mais chances da gestação dar certo, a gente hoje prioriza a transferência de embrião único, né? Não só aqui no Brasil, mas no mundo todo. Agora, quando a gente não faz a análise genética desse embrião, a gente pode transferir, depende da idade da paciente. Mulheres mais jovens, a gente pode transferir 2 embriões. E mulheres mais velhas, a gente pode transferir até 3 embriões. Além disso, não. Eu nunca transfiro 3 embriões. Eu sempre paro, a embriologista com que eu trabalho, também. A gente só transfere até 2 embriões. Então, quando a gente congela um embrião que não tem estudo genético, a gente coloca 2. E aí pode, sim, os 2 implantares da gestação gemelar, ou um só implantar ou nenhum implantar. Mas hoje a chance de gestação gemelar está diminuindo mais, né? Na reprodução assistida. Porque antigamente se colocavam muitos embriões, porque não tinham embriões de tanta qualidade como nós temos hoje. Agora, hoje a gente quer, sim, uma gestação única, saudável, que chegue lá o bebezinho com 9 meses para casa, todo bonitinho. A gente não quer aquele aperreio de um trabalho de parto prematuro, um bebê prematuro, a gente quer evitar isso. Então, hoje a gente prioriza uma gestação única. E, finalmente, doutora, quando acontece esse encontro maravilhoso, mágico, deu tudo certo, a paciente está grávida, ela está fertilizada, né? E aí, como é que é esse retorno desse casal para o consultório? Então, a gente também fica na ansiedade, né? Tanto eu quanto a minha secretária, Manu, meu braço direito. A gente já fica na ansiedade, já marca lá na nossa agenda, beta de tal paciente é tal dia. E aí, elas mandam pra gente o resultado antes de ir pra consulta, né? 12 dias, 14 dias depois, elas colhem e mandam pra gente. E quando a gente recebe esse casal, assim, é maravilhoso, né? É uma sensação, assim, eu digo, nem é de dever cumprido, não. É uma sensação, eu acho que vai além de ser médica, sabe? É uma sensação, assim, de poder ajudar o próximo, sabe? Eu acho que vai além da medicina isso, de você poder falar assim, rapaz, eu acho que se Deus falou assim, olha, ela vai fazer fertilização, me deu, assim, esse dom, sabe, de estudar, essa paciência também, né? Que requer muita paciência. Eu devo ser uma pessoa muito abençoada, né? Porque, assim, é maravilhoso. É maravilhoso, é muito bom. É bom demais, eu vou te dizer. É uma sensação, assim, não só do beta positivo, mas como na fertilização a gente trabalha muito com etapa, né? Etapa daquela mulher responder ao estímulo que eu estou fazendo, que eu digo é igual uma dipirona. Eu tomo um comprimido de dipirona e a minha dor de cabeça pode não passar. Você pode ter náusea, vômito, a pressão baixar, né? Então, vai depender de como o corpo dela vai reagir a essas medicações. Depois, no dia da punção, que eu explico a elas, que nem todos os folículos vão ter óvulos dentro. E o que eu quero é o óvulo. E o óvulo é microscópio, né? Então, eu vou precisar aspirar, entregar esse líquido folicular para a embriologista e aí a gente fica naquela ansiedade. Quantos óvulos vieram? São maduros? Como é que tá, né? Porque o que a medicina mostra é 80% desses óvulos terão 80% desses folículos, terão óvulos maduros dentro. Porque o óvulo ainda tem que ser maduro. Senão a gente não consegue fertilizar. Aí a embriologista fala, não, Micaele, deu 10 óvulos maduros. Nossa, a gente já comemora. Eu falei, meu Deus, 10 óvulos, obrigada. Aí eu corro e vou contar pro paciente, pro casal, né, que tá me esperando. Aí depois de 24 horas a gente já sabe se fertilizou ou não, que já é mais uma vitória. E dali 5 dias só que a gente vai saber se ele teve embrião. Então, assim, é muita etapa. E se o casal ainda quer fazer uma análise genética nesse embrião, ainda vai demorar 15 dias para o outro laboratório liberar esse resultado.
Então, assim, a gente já vive nessa ansiedade, nessa expectativa e nessa comemoração com o casal. E a gente acaba ficando muito próximo desse casal, né? Então, quando vem o beta positivo, aí que é fechar com chave de ouro mesmo. É muito bom. Você estava falando aí, eu estava imaginando aqui que é mais ou menos como se Deus pegasse na tua mão e dissesse assim, eu vou dar uma mãozinha, literalmente falando, né? Eu estava tendo essa sensação aqui, porque para um casal que tem problema de infertilidade receber uma notícia dessa, eu acho que eu saía gritando pelo meio da Fernanda Lima todinha ali, saindo da Climag ali, o pessoal dizendo, enlouqueceu, né? Porque quando você sabe que você vai ter um filho, né, o casal engravida, os dois estão grávidos na realidade. Quando o homem tem essa noção, né? Eu mesmo, quando meu primeiro filho nasceu, há 19 anos atrás, eu passei a noite todinha chorando, né? Peguei ele no braço a primeira vez e passei a noite todinha chorando com um monte de coisa na minha cabeça, né? Era felicidade, era medo, era ansiedade, meu Deus, agora... E naquele dia veio uma coisa na minha cabeça, disse, agora, meu filho, agora você é homem mesmo, né? Agora você é homem e agora você tem que botar mola aí, né? Então, assim, é uma coisa incrível você sentir muito, essa sensação de Deus pegar na sua mão. É muito gratificante, é muito. E assim, todo o processo da fertilização é muito puxado, né? Psicologicamente, fisicamente para a mulher, sem falar de financeiramente, né? Que isso, vamos dizer que no momento, quando a gente entra, né, o casal entra para fazer esse tratamento, o financeiro, eles já nem vão pensar muito mais. É mais o psicológico, mais físico. Então, a gente poder, assim, primeiro, só o casal entrar no consultório e me escolher, eu já fico grata. Que eu digo, se é um desejo, um sonho desse casal ter um filho, né? Um sonho tão grande, tão imenso, que eu tenho 3, sei o que é um filho. Só deles terem me escolhido, eu já fico grata, já falo, olha... E eu digo, eu não quero que vocês acreditem em mim, eu quero que vocês confiem em mim. Vou explicar etapa por etapa e quero que vocês confiem em mim. Eu lembrei agora de um casal de amigos seus, né? Que Sim. Fizeram um tratamento, fizeram para Natal comigo. E ali também foi estrada, né? E assim, eu fico muito grata de ver aí que deu tudo certo, né? Deu sim, ele ligou pra mim feliz da vida e tem mais, viu? Há uns 2 meses atrás ele ligou pra mim e mandou assim, disse assim, olha, você tem que levar aquela mulher no seu programa. E mal sabe. Que já tava... Você tem que levar essa doutora no seu programa, vou passar o seu contato. E tudo deu certo. A gente fez contato com as meninas da Climag, então foi muito bacana. Tô satisfeito, né? E eu digo assim, a obstetrícia é maravilhoso. Eu nunca tive dúvida, desde que eu entrei assim, na graduação da medicina, que eu queria fazer obstetrícia. Que para receber mulheres, cuidar de mulheres, eu sempre pensei em fazer obstetrícia. Depois que eu entrei no mundo da reprodução, tive a honra e o prazer de fazer reprodução, você vê que é maravilhoso. Perfeito. Obrigado, doutora, pela entrevista de hoje. Foi muito bacana ter aprendido sobre a fertilização in vitro. A doutora Micaele atende aqui na Climag, tá aí no centro de Arapiraca, tá? Só que para você marcar para a doutora Micaele, o telefone é diferente. DDD 82 para quem está fora de Alagoas e o WhatsApp 99648-8333. Isso, vai falar diretamente com a Manu. Vai falar com a Manu, tá? DDD 82, você que quer engravidar, você que não consegue engravidar há mais de 1 ano, você já está naquela fase de infertilidade conjugal, né? Então, anota o telefone aí, porque é possível sim, você vai tratar e você vai conseguir realizar o seu sonho, que é a sua família, que são seus filhos. Se você for um casal homoafetivo também, não vai ter problema nenhum em relação a isso. Então, liga, anota aí, DDD 82 99648-8333, tá aí a rede da doutora, @doutora Micaele Murussi no Instagram. Tá legal? Você vai lá, também pode segui-la e ver as dicas que ela sempre está postando nas suas redes sociais. Doutora, obrigado e até a próxima. Até, eu que agradeço. Amanhã a gente vai receber a doutora Bruna Vasconcelos, da Bicho de Patas, e o assunto é esse aí, ó. Conheça as doenças transmitidas pelos carrapatos e proteja seu pet desse parasita. Para quem não sabe, os carrapatos podem provocar paralisia nos cães, deixá-los sem andar. Então, amanhã está imperdível o nosso programa. Obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Obrigado, Marco Aurélio. Segue aí a programação da NN com o Sérgio Paulo com 1 hora de música, 40 minutos de música sem intervalo comercial. Depois tem um intervalozinho pequeno. Depois tem as velhinhas mais saradas da programação. Não lembra dessa. Incrível a voz desse cara e a condução do programa que ele faz. Boa tarde e até amanhã, se Deus quiser. Tchau. Saúde em Foco, na Rádio NN.
Amigo